Sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Declaro abertos os expedientes. 5 minutos para cada vereador falar sobre a ata da sessão anterior. Está em votação a ata da sessão anterior. Vereadora Cristina. Favorável. Vereador José Romildo. Favorável. Vereador Walter. Favorável. Vereador José Geraldo. Favorável. Vereador Edson Pessini. Favorável. Vereador Áureo. Vereador Richard. Favorável. Vereador Djalma. Favorável. Vereador Valdecir. Favorável. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos do senhor prefeito. Projeto de Lei número 008/11 dispõe sobre a elaboração e fixação do TTD, tabela de temporalidade documental, no âmbito da administração pública direta, indireta e autarquias do município da Estância Turística de Ibitinga e da outras providências. Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal do município da Estância Turística de Ibitinga, usando as suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou que eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam a administração direta, indireta e autarquias do município da Estância Turística de Ibitinga autorizados a fixarem, em conformidade com as resoluções nº 5 e 7 de 30 de setembro de 1996 e 20 de maio de 1997, respectivamente, do CONARC, Conselho Nacional de Arquivos, a elaborar e fixar o TTD, tabela de temporalidade documental, que amparará possíveis descartes de documentos inservíveis. Parágrafo 1º. A eliminação da massa documental do arquivo permanente da administração direta, indireta e autarquias ficará condicionada impreterivelmente ao TTD, tabela de temporalidade documental. Parágrafo 2º. A tabela de que se trata o parágrafo anterior deverá ser providenciada pelos órgãos competentes subordinados à administração direta, indireta e autarquias, dentro de um prazo máximo de 90 dias, ao contar da data da publicação desta lei. Artigo 2º. A tabela de temporalidade documental deverá ser elaborada e oficialmente divulgada por meio de decreto municipal a ser providenciado pelo Executivo, que disciplinará, entre outros ditames, os novos parâmetros para a utilização do arquivo permanente da administração municipal. Parágrafo único. Os demais órgãos e autarquias ligados à administração direta terão suas próprias TTD, tabela de temporalidade documental, devendo divulgá-las oficialmente em meios de comunicação de ampla divulgação dentro de um prazo máximo de 90 dias. Artigo 3º. Para promover os trabalhos de análise, estudo e conclusão do TDT, o Poder Executivo deverá providenciar, após o vigor desta lei, por meio de decreto, a nomeação de membros que comporão a Comissão de Temporalidade Documental. Parágrafo 1º. A comissão de que trata o capítulo anterior deverá ser composta por 2 servidores, respectivamente titular e suplente de cada setor, divisão ou departamento da administração direta, indireta e autarquias, não possuindo limite mínimo ou máximo de membros. Parágrafo 2º. Os membros de que trata o capítulo anterior deverá ser indicados pelo órgão competente, ao qual vincula-se o arquivo, seja ele da administração direta, indireta e autarquias. Parágrafo 3º. Cabe à Comissão de Temporalidade Documental enumerar, classificar e sugerir o tempo de custódia de cada documento presente em cada um dos setores, divisões ou departamentos da administração pública, salvo os casos em que os possuírem cunho histórico, não podendo esses serem eliminados. Parágrafo 4º. Os secretários municipais ocupantes das pastas de Planejamento, Assuntos Jurídicos e Finanças deverão acompanhar os procedimentos da comissão, podendo os mesmos opinarem e sugerirem para a boa fluência dos trabalhos e possível excelência do resultado final. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta do Poder Executivo, utilizando-se de recursos dos orçamentos
vigente suplementado se necessário. Artigo 5º, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Edital 21 de dezembro de 2011, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Justificativo. Encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis o projeto de lei 8/11 que dispõe sobre a elaboração da tabela de temporalidade documental. A tabela de temporalidade documental nada mais é do que um documento de cunho jurídico, e por que não dizer histórico, que visa relacionar e enumerar cada um dos documentos existentes em cada setor da administração pública, dando a eles um prazo de custódia, ou seja, a grosso modo, cada documento terá, de acordo com a sua valia, um prazo de validade a ser determinado pela Comissão de Temporalidade Documental, conforme disposto no referido projeto. O arquivo permanente da Prefeitura Municipal, bem como todo o Departamento de Protocolo expediente ao qual subordina-se, o mesmo passará muito em breve por grandes informações jamais vistas na administração. E passo inicial vem a ser a elaboração da TTD, que visa, dentre outros objetivos, conceder à administração pública o direito de eliminar os documentos inservíveis, ou seja, aqueles que não terão nenhuma utilidade. Desta forma, poderemos manter uma organização maciça, alicerçando as possíveis transformações que advirão, adiantando apenas os atos concretos e consolidados do Departamento de Protocolo, expediente e arquivo, um galão de prédio, passando a ocupar ambientes mais amplos e adequados à época atual, voltados ao futuro e prontos para atender às reais necessidades, não só da administração, e sim de todos os municípios. Sem mais tardanças, a aprovação dessa propositura comum será de toda benéfica. Dessa forma, rogamos que Vossa Excelência, bem como os nossos edis, possam analisar e concederem parecer favorável ao projeto. Sendo o que nos apresenta, renovamos o protesto de consideração e estima, atenciosamente assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Cristiano, vou falar com você sobre isso aí, né? Ofício número 187/2011, dia 15 de fevereiro de 2011. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 49/11, emitido por Vossa Excelência, protocolado nesta casa número 0641, através do qual encaminha como anexo requerimentos números 55, 18, 52, 43, 46, 29, 35, 48, 23 e 58/11, totalizando 10 requerimentos referentes à sessão ordinária realizada em 8 de fevereiro do corrente, e um prometer desse dentro do prazo regimental enviar resposta aos mesmos. Sendo assim, como resposta ao requerimento número 55/11 sobre os andamentos de fiscalização da área industrial 1, temos a informar que segue. Os terrenos foram doados e muitos deles já tiveram seus prazos de carência esgotados, podendo ser locados. Atenciosamente, assim, Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Senhor secretário, eu vou passar a condução dessa sessão ao vice-presidente, vereador Richard Porto de Vaz. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos recebidos dos vereadores. Do prefeito, desculpa, senhor prefeito. Ofícios número 188/11, em 15 de fevereiro de 2011. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 49/11, emitido por Vossa Excelência, protocolado nessa casa sob o número 064111, através do qual encaminha como anexo requerimentos números 55, 18, 52, 43, 46, 29, 35, 48, 23 e 58/11, totalizando 10 requerimentos referentes à sessão ordinária realizada em 8 de fevereiro do corrente, mesmo meio desse dentro do prazo regimental enviar respostas aos mesmos. Sendo assim, como resposta ao requerimento número 1811 sobre a confecção e instalação de placas denominativas das vias públicas de nossa cidade, temos a informar o que segue. Conforme já dito, existem projetos que estão em andamento. B. Esperamos executar durante o mandato. C. Pelo município não há legalidade e faremos a instalação por conta. Atenciosamente assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal.
Em resposta ao ofício número 49/11, temos a informar que o ofício 52/11, sobre as pontes que estão interditadas em Itinga, temos a informar o que segue, que estão sendo reformadas. Uma já foi liberada, uma já foi e outra brevemente na Lidisolina. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício número 49/11, tem o requerimento número 43/11, sobre pedido de agendamento de reunião com o senhor secretário de Obras Públicas, bem como sobre diversas obras em nossa cidade. Temos a informar o que segue. A obra encontra-se em andamento dentro da previsão. As empresas estão sendo notificadas pela Prefeitura. A obra encontra-se em andamento dentro da previsão. A obra se encontra em andamento dentro da previsão. A obra encontra-se em andamento e as irregularidades serão cobradas dos responsáveis. A obra se encontra em andamento dentro da previsão. Tem uma outra aqui que está aguardando liberação. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício 49/11, temos a informar que o requerimento 46/11 sobre o Carnaval Popular em Itinga, temos a informar o que segue. Primeiro, sim. Segundo, a Secretaria de Cultura vem efetuando o programa. 3, no pavilhão de exposições. 4, ainda em estudo. 5, não temos ainda como informar. Atenciosamente, Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício número 49/11, com relação ao requerimento número 29/11 sobre o recapeamento asfáltico da rua 13 de Maio, temos a informar que segue. Aguardamos recursos para posteriormente executar a obra. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício 49/11, sobre o requerimento número 35/11, sobre os bairros Jardim Verona, Nova Ibitinga, Santo Antônio e Santa Clara, temos a informar o que segue. Iniciaremos com o término das chuvas, conforme já informado anteriormente. Os bairros encontram-se urbanizados, mas pretendemos realizar uma reurbanização em todos os bairros da cidade. Projetos para a conquista de recursos. As necessidades da vossa relação, todas constam do cronograma da Secretaria de Serviço. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício 49/11, sobre o requerimento 48/11, segue em anexo cópia do parecer gerado pelo secretário da Administração, Dr. Sérgio Fonseca Júnior, acerca do pleito solicitado. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Em resposta ao ofício 49/11, com referência ao requerimento 23/11, o qual peça informações sobre a limpeza dos bairros Rancho Alegre, Três Irmãos, Vila Simões e Taquaral, que segue. Assim como em todos os bairros da cidade, a limpeza ocorreu e ocorrerá novamente conforme o cronograma geral. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Ofício 196/11, conforme requerimento número 58/11, no qual peça informações sobre o concurso público em vigência para provimento de vagas para os serviços a ser desenvolvidos junto às escolas de ensino fundamental e creches, temos a informar que segue. Já estamos chamando e pretendemos chamar ainda mais. Atenciosamente, assina Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Ofício número 197/11, que diz respeito ao requerimento número 42/11,
no qual peça informações sobre a Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia, bem como dos funcionários nela lotados. Temos a informar que segue. Primeiro, não. Estamos contratando a FATEC de Jaú. Sim, aguardaremos a conclusão dos estudos da FATEC de Jaú. Os estudos estão incluídos na contratação da FATEC de Jaú. Assinamos em 2010 um TAC para o MP e ainda estamos resolvendo o problema que a administração nenhuma teve competência para resolver. Há estudos a serem implantados, mas aguardaremos o projeto da FATEC de Jaú. Atenciosamente, assim, Marco Antônio da Fonseca, prefeito municipal. Ofício 198/11, em resposta ao ofício número 16/11, na qual peço informações da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Tecnologia sobre a pintura de faixas amarelas próximo à marcenaria, próximo ao cruzamento da Rua do Luiz Roberto. Temos a informar que segue. O local próximo já foi sinalizado. Solicito do senhor secretário que faça a leitura dos recebidos dos vereadores. 22/11, de 21/2/2011, interessado vereador José Geraldo Fábio. Projeto de lei instituindo no município a realização de Conferência Municipal de Cultura. Bom. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito do município de Ibitinga a realização da Conferência Municipal de Cultura. Artigo 2º. A Conferência Municipal de Cultura é um fórum de debate aberto a todos os setores da sociedade, que tem como objetivo avaliar, discutir e propor medidas e ações sobre os vários temas referentes à questão cultural do município, definindo prioridades, estratégias e metas. Artigo 3º. As conferências deverão ser realizadas a cada 2 anos. Parágrafo único. A primeira Conferência Municipal de Cultura deverá ser realizada no 2º semestre do ano de sua aprovação. Artigo 4º. Deverão ser publicadas de forma oficial os anais da conferência. Artigo 5º. As despesas decorrentes da realização da Conferência Municipal de Cultura correrão por verba própria consignada em orçamento suplementar se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões de Janeiro 21 de fevereiro de 2011, assina José Geraldo Fábio, vereador PT. Justificativa do projeto. Excelentíssimo senhor presidente da Casa, a proposta de realização da Conferência Municipal de Cultura visa mobilizar artistas da cultura popular, intelectuais, grupos e entidades culturais, estudantes, professores e representantes de diversos setores, com o objetivo de produzir propostas, projetos e políticas públicas para o desenvolvimento cultural da cidade. Pretende ser um amplo espaço destinado à discussão da cultura do município, com o objetivo de promover a integração entre os cidadãos, entidades envolvidas com a cultura e o poder público municipal, para que juntos possam promover a democratização e o desenvolvimento cultural do município. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a forma de realização da Conferência Municipal da Cultura, que deverá ser organizada e coordenada pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura, a ser também criado pelo Poder Público Municipal. Com esse projeto, pretendemos dar um salto qualitativo na organização e promoção cultural da nossa cidade. Respeitosamente, assino José Geraldo Fábio, vereador PT. Processo número 020/11, data 21/2/2011, vereador. Interessado vereador José Romero Santos. Assunto projeto de decreto legislativo considerando o título de cidadão independente ao senhor José Gentil X. Artigo 1º. Fica otorgado ao senhor José Gentil X o título de cidadão independente como homenagem da nossa comunidade pelos relevantes serviços prestados ao município. Artigo 2º. O referido título de cidadania será entregue em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser designada pela Presidência. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das sessões de Janeiro
Assina José Romildo dos Santos, vereador 10. Assunto. Apresenta projeto de decreto legislativo. Sentido, senhor presidente, e os outros senhores vereadores. A escolha de um cidadão ibitinguense para as honrarias otorgadas pelo Poder Legislativo se dá em virtude de reconhecimento a pessoas que, mesmo não tendo nascido em Ibitinga, adotaram o município com imensurável amor, desempenhando assim tarefas em seu benefício, não medindo esforço para tudo aquilo que vise o progresso da cidade. Assim fez o senhor José Gentil X, e devido a tanta dedicação, foi reconhecido pelos relevantes serviços prestados à população dessa cidade, que o avaliam meio à grande apreço, bem como sua incontestável habilidade profissional, indicando o mesmo a receber esse honroso título, que o tornará de fato um cidadão ibitinguense, pois na coração ele já se considera como tal desde quando conheceu essa cidade e adotou por sua terra natal. Atenciosamente, José Romildo dos Santos, vereador 10. Histórico de José Gentil X. Neto de imigrantes italianos e espanhóis, José Gentil X começou suas histórias nas lavouras de café no interior paulista. Filho de Armando Andréa X e Emília Refundini X, nasceu em 19 de setembro de 57 no bairro da Ventania, zona rural de Iacanga. Tem 3 irmãos, Vicenta Maria, Armando, Vivaldo e Edivaldo Maria. Começou a trabalhar ainda criança, ajudando os pais nas plantações e no trato dos animais das fazendas em que trabalharam como meeiros. Foi numa escolinha de sítio que fez os 4 primeiros anos do ensino fundamental. Em 1975, mudou-se para Ibitinga com os pais e os irmãos, que vieram trabalhar em um sítio no município. Morando na zona rural, valia-se do cavalo para chegar à área urbana do município para poder estudar. Por volta de 20 anos, passou a trabalhar na cidade, sem contudo se desvencilhar do campo. O novo emprego era o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ibitinga, onde permaneceu por 13 anos. Lá começou a mostrar sua responsabilidade e seu comprometimento com o trabalho bem feito. Para atender às necessidades do sindicato e dos agricultores que ali procuravam ajuda, foi buscar conhecimentos em várias áreas, especialmente em contabilidade e direito. Assim ajudou muitos trabalhos rurais a conseguir sua aposentadoria. Mesmo depois de deixar o emprego no sindicato, recebia gentilmente em sua casa senhores com mãos calejadas que precisavam de ajuda para receber a Previdência Social os benefícios a que tinham direito. Em 1981, formou-se técnico em contabilidade pela Escola de Comércio de Ibitinga. No mesmo ano, no aniversário dos 91 anos da emancipação política da cidade, 4 de 7, Gentil se casou com a ibitinguense Helena Ferreira Suprino, hoje Helena Suprina X, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Foi quando saiu do sítio e fixou residência na cidade. Primeiramente na rua Belundini e depois na rua Vídeo Braga, próxima à igreja de São Judas, onde está há quase 25 anos. Do casamento nasceram seus 2 filhos, Vivian X, 28 anos, e jornalista, Rafael X, 25 anos, bacharel em Ciência de Computação. Em 1989 foi aprovado em concurso público e ingressou no Serviço Autônomo Municipal da Saúde de Santos, onde atualmente é chefe de expediente. Para o serviço público, levou o mesmo comprometimento, seriedade e competência que tinha mostrado no sindicato, tornando-se o braço direito dos vários diretores que por lá passaram, intocáveis às vezes, em que ficou no centro de saúde das 7 da manhã às 7 da noite, ou mais, bem como os pontos facultativos e feriados em que lá fui, sozinho adiantar a papelada, sem falar nos motoristas das ambulâncias que recebem em sua casa para entregar ou receber documentos. Quando chegam a Ibitinga, de suas viagens depois do fim do expediente do centro de saúde, dessa forma, com seu trabalho, Gentil conquistou a confiança e o respeito das pessoas na cidade em que
construir o seu lar. Projeto de Lei 021/11, data 21/2/2011, interessado, mesa diretora da Câmara Municipal. Assunto: projeto de resolução instituindo gratificação ao pregoeiro e aos membros da equipe de apoio e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação mensal de R$ 223,28 aos servidores designados pregoeiros. Artigo 2º. Fica instituída a gratificação mensal de R$ 111,64 aos servidores designados membros da equipe de apoio ao pregoeiro. Artigo 3º. A designação para o exercício das atividades mencionadas nos artigos antecedentes será feita por meio de portaria da Câmara Municipal e reiterará sobre servidor municipal, em sua maioria do quadro permanente. Artigo 4º. As gratificações instituídas por esta lei não serão incorporadas, em nenhuma hipótese, aos vencimentos do servidor designado como pregoeiro ou membro da equipe de apoio, e serão pagas independentemente do número de pregões realizados mensalmente. Artigo 5º. Sobre as referidas gratificações incidirão um idêntico índice de ajuste concedido aos servidores municipais na mesma data. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 7º. Sempre que o presidente da Câmara Municipal considerar necessário, poderá cancelar os efeitos da portaria de designação. Artigo 8º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, produzindo seus efeitos a partir de 1º de março de 2011. Sala das sessões de São Instrutor, 21 de fevereiro de 2011. Assina Comerciante José Rosato Bernardo, presidente. Richard Porto de Rosa, vice-presidente. Djalma Antônio Sampaio, primeiro secretário. Valdecir Vitrac, segundo secretário. Justificativa do projeto de resolução. Assunto: institui gratificação ao pregoeiro e aos membros da equipe de apoio e da outras providências. Tendo em vista que a Câmara Municipal tem se organizado para fazer processos licitatórios através de pregão, modalidade que tem sido orientada a adotar pela fiscalização, já estando tudo pronto para ser iniciada neste ano, faltando apenas a nomeação da equipe e a necessidade de regulamentar a legislação que se refere sobre o assunto. Assim, elaboramos e apresentamos o referido projeto de resolução para análise dos requisitos. Fica assim registrado a justificativa do presente projeto de resolução. Dia 21 de fevereiro de 2011, assina Comerciante José Rosato Bernardo, presidente. Richard Porto de Rosa, vice-presidente. Djalma Antônio Sampaio, primeiro secretário. E Valdecir Vitrac, segundo secretário. Justiça, senhor presidente da Câmara Municipal de São Luís de Ibitinga. A Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, nos termos do artigo 77 do Regimento Interno, vem emitir parecer ao projeto de decreto legislativo número 12/11, recebido em 31 de 1 de 2011, de autoria do nome da vereadora Cristina Maria Calheirantes, entrando nesta Casa de Leis nos seguintes termos: examinando o projeto de decreto legislativo que outorga título de cidadão ibitinguense ao senhor Luiz Carlos Matéria da Silva, constatei que é legal, regimental e constitucional, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Instância Turística de Ibitinga, pois a matéria de competência privativa do Poder Legislativo, sendo a homenagem justa e relevante. Assim, manifesto-me favorável à sua tramitação. Ibitinga, 16 de fevereiro de 2011. Assina Walter Donizete Pá, relator, de acordo com Cristina Maria Calheirantes, presidente. Valdecir Vitrac, secretário. Parecer da Comissão de Ocupação do Solo, Obras e Serviços Públicos, Esporte, Cultura, Turismo, Assistência Social, Saúde e Educação. Ibitinga, 18 de fevereiro de 2011. Após a análise do projeto de decreto legislativo protocolado nesta Casa de Leis número 12/11,
recebido em 31/1/2011, de autoria da vereadora Cristina Maria Calhorantes, consigna título de cidadão guineense ao senhor Luiz Carlos Mapelli da Silva. Essa comissão concluiu que nada obsta em relação à tramitação do mesmo. Assim, a presente comissão decidiu exarar parecer favorável à tramitação dessa propositura. Assinado Rodrigues de Souza, relator e presidente. Os demais membros da comissão concordam com o parecer do relator. Assina José Romildo Santos, secretário. José Geraldo Fábio, vice-presidente. Requerimento. Requer a retirada da tramitação do projeto de lei 194/10, que autoriza o tombamento da banda musical municipal Inácio Correia da Serra, com patrimônio histórico e artístico, música da Estância Turística de Ibitinga. Excelentíssimo senhor presidente, foi protocolizado, nessa caso, o projeto de lei 194/10, em 6/12/2010, que autoriza o tombamento da banda municipal Inácio Correia da Serra, como patrimônio histórico e artístico musical da Estância Turística de Ibitinga, de minha autoria. Entretanto, para que o mencionado projeto atenda de forma correta o seu propósito, requer Vossa Excelência retirada desse de tramitação. Respeitosamente assina Cristina Maria Calhorantes, vereadora do PSDB. Dá uma parte, senhor secretário, senhor presidente. Tem um requerimento número 125/2011, protocolado dia 22/2. Eu peço autorização para pôr na sessão, colocar aí na sessão hoje. Eu vou consultar primeiro o presidente da mesa. Eu acho que eu não tenho nada a ver, eu sou secretário, mas a protocolização ela ocorre até as 18 horas da segunda-feira. Então depende do presidente. O presidente está na mesa. Colocar em votação, então, está em votação, então. Desculpa, questão de ordem. Queria um esclarecimento a respeito. Sobre uma iluminação que faltou, eu esqueci de protocolar, cheguei tarde, não vou protocolar. Estou pedindo para entrar na sessão do senhor presidente. Se concede, você pode entrar aí na sessão hoje. Está em votação, então. José Geraldo Fábio. Não, mas eu acho que tem que dar uma lida primeiro, né? Não precisa? Eu queria saber regimentalmente qual o procedimento. Nós estamos interrompendo a leitura para... Eu também acho que não teria necessidade de interromper a leitura para dar esse esclarecimento. Em todo caso... Continua a leitura. Deixar no final. Continua a leitura, é legal a gente... Continua a leitura, então, por favor, secretário. Requerimento. Moção de aplauso. Moção de aplauso ao senhor Moacir Fábio pela dedicação em promover, organizar, restaurar e divulgar a história ibitinguense. Destinatário, senhor Moacir Fábio. Sentido, senhor presidente. O senhor Moacir Fábio realiza um trabalho incansável de resgate histórico e cultural de nosso município. Acumula um acervo riquíssimo de documentos, fotos, informações que resgatam o nosso passado, perdido e esquecido. Essa é uma ação que merece aplauso, pois incentiva a cultura e a história que esse cidadão presta a nós ibitinguenses é inestimável. E é dever desta Casa de Leis valorizar e enaltecer pessoas comprometidas com a cultura e história de Ibitinga. À vista do exposto, a Câmara Municipal de Ibitinga, através de seus legítimos representantes da comunidade, congratula-se com o Moacir Fábio e o aplaude pela meritória atividade que merece apoio do poder público e da sociedade, para que seu grandioso trabalho possa render frutos e todos nós ganharmos com isso. Requeiro, após atendidas as formalidades regimentais,
sejam inseridos na ata de nossos trabalhos, mostrando aplausos ao Moacir Flávio por sua grande dedicação em promover, organizar, restaurar e divulgar a história pitinguense e que do deliberato seja dado ciência ao mesmo. Sala das Sessões de Ministro Nuno, 21 de fevereiro de 2011, assina Cristina Maria Calil Arantes, vereadora do PSDB. Meu Deus do céu. Moção de congratulações. Congratulações ao padre Marcelo Aparecido Vicentinho, que a partir de 20 de fevereiro de 2011 será o responsável pela 4ª paróquia de Itinga, Cristina. paróquia de São Paulo Apóstolo, localizada no conjunto habitacional Paulo de Biase. Destinatário para paróquia de São Paulo Apóstolo, padre Marcelo Aparecido Vicentinho. Sentimos, senhor presidente da casa, de acordo com a determinação da Diocese de São Carlos, para a instalação da 4ª paróquia de nosso município, foi instituída a paróquia de São Paulo Apóstolo, no Jardim Paulo de Biase, recebendo como pároco responsável o padre Marcelo Aparecido Vicentinho, que em solenidade ocorrida em 20 de fevereiro de 2011, assumiu a igreja da comunidade de São Paulo Apóstolo. Temos total certeza que o nome do padre Marcelo será escrito nos planos de Deus para que esteja em nosso meio, como para conosco caminhar, que seja nosso sustento na fé e na esperança. Que a graça do Espírito Santo venha renovar seu sacerdócio e que nós, tocados por esse mesmo Espírito, aprendemos a ter mais fé. A partir de agora, o retiro de ovelhas dessa comunidade será sob o comando de suas palavras. As ovelhas seguem seu pastor. Que o Espírito Santo nos conduza e nos fortaleça nesse momento de inovação. Seja bem-vindo, Padre Marcelo. Como nosso pároco, fazemos votos para que seja muito feliz entre nós. Parabenizamos ainda toda a comunidade de São Paulo Apóstolo pela instalação de sua paróquia e desejamos sucesso à nova caminhada que começa a partir de agora, que a persistência sempre se converta em vitória. Tanto o discurso, após atendidas formalidades regimentais, solicitamos que sejam inseridos na ata de nossos trabalhos, mostrando congratulações ao padre Marcelo Aparecido Vicentinho, externando boas-vindas e boa sorte nessa nova jornada que inicia em Itinga. Que do deliberar seja dado ciência ao mesmo. Sala das Sessões de Administrador, 21 de fevereiro de 2011, assina Cristina Maria Calil Arantes, vereadora do PSDB, Walter Donizete Parra, vereador DEM. Moção de louvor. Moção de louvor ao senhor Oswaldo de Moraes, proprietário da Juma em Chovais, pela grande iniciativa de patrocinar o DVD que conta um pouco da vida e da trajetória do padre Eutímio de Salema. Destinatário, o senhor Oswaldo de Moraes. Sentido, senhor presidente. O senhor Oswaldo, proprietário dos Chovais Jumas, é o responsável pelo patrocínio do DVD que narra um pequeno trecho da trajetória da vida do padre Eutímio de Sanelli, padre esse que adotou Itinga de forma ímpar, havendo uma reciprocidade de amor e respeito entre ele e a população itinguense. Homem de palavras fortes, que cativou multidões de fiéis, de olhar penetrante, que marcou os corações daqueles que o observavam. É indiscutivelmente louvável a iniciativa de patrocinar a comercialização desse produto, ainda mais quando é por motivo louvável. A arrecadação realizada com essa será destinada à Associação Bom Jesus para o andamento dos seus trabalhos. Não há material nesse mundo que possa mostrar completamente o que esse ser humano representa. No entanto, a caridade e o amor ao próximo sejam essenciais para o reino do céu. Ante o esforço, atendidas formalidades sentimentais, e queremos que fique constatado a ata dessa decisão, dessa sessão legislativa ordinária, essa moção de louvor, e que cópia da mesma seja enviada ao senhor Oswaldo Moraes em reconhecimento desse belo trabalho. Sala das Sessões de Administrador, 21 de fevereiro de 2011, assina Edson Pessini, vereador do PSDB.
Requerimento de 21 de fevereiro de 2011, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Luís de Ibitinga. Emenda: informações acerca do pregão presencial número 5/2011, homologação da Prefeitura Municipal para a alocação de trator, roçadeira e operador. Considerando que desde 2002 existe a Lei Federal número 10.520, que trata da licitação da modalidade pregão. A modalidade de licitação vem se mostrado a melhor maneira para o município economizar, além de dar maior transparência ao processo licitatório. Contudo, tivemos publicado na imprensa local do dia 4 de fevereiro de 2011 o pregão presencial número 5/11, homologação que teve como objeto o registro de preços por hora para contratações futuras e parceladas de conjuntos de trator, mais roçadeira e operador, que foi apurado e homologou-se. O objetivo do presente certamente a seguinte empresa vencedora: Mundo Brasil, Comércio Material Eletrônico Limitado, CNPJ 07.873.992/1000. Ocorre conforme consta do comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa vencedora. A referida tem como atividade econômica principal o comércio varejista, especializado em equipamentos e suplementos de informática, e a sua atividade secundária expande-se para o comércio varejista de armas e munições. Considerando o exposto e a importância da matéria, requeiro, cumpridas as formalidades regimentais, o pedido plenário desta Casa seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando informações precisas e em detalhes a respeito do seguinte: em quais casos de aquisições ou contratação de serviços a Prefeitura utiliza a modalidade de licitação pregão? O órgão promotor de licitação pode apurar e fazer a adjudicação do objeto da licitação ao licitante, cuja empresa tenha como atividade econômica outro tipo de objeto, completamente diferente ao requisitado pelo órgão promotor da licitação. É legal esse tipo de procedimento dentro do sistema pregão? Quais são as exigências de habilitação, bem como critérios da aceitação de proposta dentro de uma licitação na modalidade de licitação pregão? Enfim, como se explica que uma empresa com atividades econômicas definidas na situação cadastral junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos de informática, e comércio varejista de armas e munições, conseguiu participar do pregão presencial número 5/2001, tendo 2001 ou 2011? Aqui está presencial 5/2011, aqui está 2001. Tendo como objetivo licitado a prestação de serviços a serem realizados por trator, roçadeira e operador. O ramo da atividade da empresa licitante não deve ser pertinente ao do objetivo licitado, ou, por outras palavras, o ramo da atividade da empresa licitante não deve ser compatível ao do objetivo licitado? Se é certo que a descrição da atividade do contrato social não pode ser constituída em uma amarra para a prática de atos da pessoa jurídica, não menos certo é que o pregoeiro e a equipe de apoio devem ser diligentes para, no mínimo, averiguar, antes de tudo, se a natureza jurídica da empresa Mundo Brasil Comércio de Material Eletrônico Limitado permite ou não a prática da atividade. Então, que se preste informações a respeito de quais providências nesse sentido
foram tomadas no âmbito do processo licitatório. Por essas razões, estamos encaminhando o presente pedido de informações para que o plenário da Câmara Municipal discuta, debata e vote por sua total aprovação, pois, no que diz respeito à qualificação técnica da empresa, do Brasil Comércio de Material Eletrônico Limitada, informações precisam ser prestadas a esta Casa de Leis, até para se conhecer se foi ou não apresentada pela participante da licitação documentos comprovadores da experiência adequada e suficiente para o desempenho da atividade relativa ao objetivo licitado. É sabido que o edital é a lei da licitação e, por isso, estamos requerendo que cópia do edital do pregão presencial número 5/2011 seja encaminhado juntamente com as informações ora licitadas, bem como cópia da ata e cópia de eventual documentação ofertada pela empresa licitante, no que se refere à apresentação de experiência adequada e suficiente para o desempenho da atividade relacionada com o objetivo do referido pregão. Como o pregão presencial possui peculiaridades procedimentais, tais como o recebimento de declaração de que o licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, bem como a análise e julgamento das propostas de acordo com as exigências estabelecidas no ato com o 22/11 de 21/2/2011, inicial número 5/11, e que além de que seja encaminhada cópia desse anexo ao ofício. Sala das sessões de Neto 21 de fevereiro de 2011, assina a Valdecir de Italac, vereador PDT, Paulo Rodrigues Souza, vereador PDT. Requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santos Luís de Vitina, requeiro, após a devida apreciação do respeitável plenário, encaminhe-se ao digníssimo senhor prefeito municipal Marco Antônio da Fonseca, solicitando que o mesmo informe e seguir os subscreventes sobre o que segue. A creche é um serviço que atende não só o direito da criança à educação, mas também traz respostas às necessidades e aos direitos da família. Assim, está ligada a uma política de assistência social e a política de educação, garantindo o desenvolvimento integral da criança pelas duas funções básicas e indissociáveis: educar e cuidar. Ampliar a rede de atendimento de creches no município de Ipatinga por meio de novos horários é uma prioridade que temos como legisladores, buscando a garantia que todos possam ter acesso à escola, mesmo em horários diferentes do convencional. O ambiente escolar oferecido para esta faixa etária, além de acolhedor, propicia às crianças confiança e autoestima. É rico com estímulos e cuidadosamente organizado em suas particularidades, com áreas de atividades para que as crianças orientem-se nas suas explorações e escolhas. Nesta fase, a coordenação motora entre as mãos e os olhos inicia-se o seu desenvolvimento e as crianças começam a familiarizar-se com a imagem, localização e funções da parte do próprio corpo. Começam a desenvolver a confiança nas próprias capacidades motoras. Crianças dessa faixa etária precisam de mais espaços para explorar, pois a capacidade de locomoção favorece novas conquistas. Aceleram expressões, desejos, necessidades e sentimentos através da linguagem oral e do jogo, além de interessar-se por ouvir histórias. Ouvem e discriminam sons e música, imitando e expressando-se musicalmente através da voz, do corpo e materiais sonoros. Visualizam diversos materiais de desenhos, pinturas, até colagem ou moldagem para ampliar as suas possibilidades de expressão e comunicação. Relacionam-se com outras crianças e adultos da creche, ampliando sua possibilidade de socialização
e construção de sua identidade. Instituir novos horários do funcionamento das creches de nosso município é ampliar para uma gama de crianças hoje excluídas das atividades acima mencionadas ao desenvolvimento da criança, a possibilidade de ter no período noturno a mesma orientação e cuidado com outras crianças possuem no período diurno. Vale ressaltar a grande contribuição com as mães do nosso município, que hoje trabalham em expressas que dispõem de horário alternado. As mesmas ficam impossibilitadas de deixarem seus filhos nas creches municipais devido ao horário que vão para o seu trabalho.